Ao cair da noite, quando as sombras se alombam nas florestas dos Cárpatos, uma lenda ancestral desperta dos túmulos da história. Seu nome ecoa como um sussurro gélido em castelos abandonados e criptas esquecidas. Drácula. Um nome que atravessou os séculos, alimentado por sangue, medo e silêncio. Mas o que realmente está por trás dessa figura envolta em escuridão? Quem foi o verdadeiro Drácula? E por que seu mito se tornou um dos mais duradouros e macabros da humanidade? Tudo começa com Vlad III, mais conhecido como Vlad Tepes, ou Vlad, o Empalador. Nascido em 1431 na Transilvânia, então parte do Reino da Hungria, Vlad era filho de Vlad II Dracul, membro da Ordem do Dragão, uma irmandade cristã militar, criada para defender a Europa da ameaça otomana. O nome Dracul significava dragão, mas também carregava o significado de diabo em romeno. E assim, Vlad III herdou o título de Dracúlia, o filho do dragão, ou do demônio. Seu reinado na Valáquia foi marcado por uma brutalidade sem precedentes. Para manter a ordem, Vlad empalava seus inimigos e os expunha em florestas de corpos perfurados por estacas. Turcos, ladrões, traidores, todos tinham o mesmo destino. A crueldade de Vlad era tamanha que, segundo relatos, os campos ao redor de Targovit exalavam o odor pútrido da morte por quilômetros. Mas essa crueldade não era gratuita. Vlad vivia em uma época de guerras sangrentas, traições constantes e disputas ferrenhas entre impérios cristãos e muçulmanos. A região dos Balcãs era um tabuleiro instável, onde alianças mudavam de um dia para o outro, e a sobrevivência de um governante dependia de sua habilidade de impor respeito e medo. Vlad compreendia profundamente essa realidade brutal, e acreditava firmemente que a única forma de manter o controle e evitar conspirações era através do terror sistemático. Suas ações cruéis tinham um propósito estratégico: eliminar traidores, desmotivar invasores e manter a população sob disciplina absoluta. Para ele, a violência não era apenas punição, mas um espetáculo, uma ferramenta de governo. Os empalamentos em massa, realizados em locais visíveis e com precisão simbólica, serviam como um aviso a todos: desobedecer, trair ou desafiar a autoridade era sinônimo de morte horrenda. E, de certa forma, essa lógica funcionou. Durante seu governo, a Valáquia, que antes era assolada por pilhagens e conflitos internos, experimentou um raro período de ordem, com leis sendo obedecidas até pelos mais poderosos senhores feudais. Os crimes diminuíram drasticamente, e muitos temiam mais a justiça de Vlad do que a fúria de qualquer exército inimigo. O terror imposto pelo Empalador instaurou uma calma forçada, mas eficaz, num território onde a paz parecia impossível. Porém, é no cruzamento entre a história e o mito que a figura de Drácula toma uma forma ainda mais sombria e indecifrável. Os relatos deixados por turcos e saxões o pintam como algo além de um homem, um verdadeiro monstro de carne e ossos, sem alma ou piedade. Diziam que Vlad banhava-se no sangue ainda quente de seus inimigos, que se deleitava em refeições suntuosas enquanto o ar era tomado pelo cheiro pútrido de corpos empalados. Em algumas versões, ele erguia estacas ao redor de mesas e jantava serenamente, rindo diante do sofrimento humano, como se estivesse em um teatro macabro do qual era autor e protagonista. Teria sido tudo isso apenas exagero? Parte de uma campanha de difamação, fruto da guerra entre cristãos e muçulmanos? Ou talvez, uma estratégia calculada para espalhar o medo e consolidar seu domínio? A verdade se desfaz em brumas, e a linha entre realidade e fantasia se dilui perigosamente. Com o passar dos séculos, o nome de Vlad foi lentamente coberto por névoas espessas de lendas, dando origem a narrativas cada vez mais arrepiantes. Há quem diga que ele não era apenas um guerreiro cruel, mas alguém que selou pactos sombrios com forças além da compreensão humana, entidades esquecidas, espíritos do submundo ou demônios antigos. Outros acreditam que sua alma foi amaldiçoada e que jamais encontrou descanso. Em uma das versões mais inquietantes, seu túmulo foi aberto e encontrado vazio, como se o próprio Vlad tivesse escapado da morte. E assim, o príncipe tornou-se algo eterno, um ícone do mal, um sussurro que atravessa os séculos. Séculos depois, em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker reuniu os ecos dessas histórias e criou o personagem literário que redefiniria o horror para sempre, o Conde Drácula.
Inspirado livremente na figura histórica de Vlad, Stoker transformou o Empalador em um aristocrata vampiro, habitante de um castelo sombrio, sedutor e letal. Mas por que escolher a Transilvânia como cenário? E por que fundir um personagem histórico com a figura mitológica do vampiro? A resposta pode estar nas antigas lendas dos Balcãs e do leste europeu. Por aquelas terras frias e isoladas, histórias de mortos inquietos ecoavam de geração em geração. Camponeses juravam ter visto figuras pálidas vagando pelos campos ao anoitecer, olhos fundos e bocas manchadas de vermelho. Esses relatos davam origem aos Strigoi, Nosferatu e outras criaturas noturnas. Não eram apenas fantasias. Para os moradores das aldeias, essas entidades eram reais, temidas, e parte viva do cotidiano. Os Strigoi, por exemplo, eram descritos como almas penadas, muitas vezes de pessoas que haviam morrido de forma trágica ou cometido crimes em vida. Algumas versões diziam que bastava um olhar de inveja ou uma maldição sussurrada para condenar uma alma a vagar eternamente. Já os Nosferatu, com seu nome quase sussurrado pelo medo, representavam uma forma mais antiga e demoníaca do vampiro. Essas figuras eram vistas como maldições que se arrastavam entre os vivos, sugando sua energia vital, trazendo doenças, loucura e morte. Rituais bizarros eram praticados para proteger os lares, como enterrar os mortos com moedas na boca, fincar estacas no coração dos cadáveres ou espalhar alho nas portas e janelas. Tudo para impedir que os que já partiram voltassem do túmulo para ceifar o que restava de vida. Essas crenças entraram em choque com os dogmas da Igreja Católica, que via nos vampiros manifestações demoníacas. O medo do retorno dos mortos era tão grande que muitos cadáveres eram enterrados com pedras na boca ou estacas no coração, para impedir que se levantassem da tumba. A própria Igreja, em público, condenava os relatos sobre mortos que retornavam como meras superstições heréticas, atribuídas à ignorância dos camponeses. No entanto, por trás das paredes frias dos mosteiros e igrejas, a realidade parecia bem diferente. Documentos preservados em arquivos antigos revelam que padres e monges, especialmente nas regiões mais isoladas dos Balcãs, mantinham registros detalhados de fenômenos que desafiavam qualquer explicação racional. Eles relatavam cadáveres que não se decompunham, corpos exumados com sangue fresco ainda escorrendo pela boca, unhas e cabelos que continuavam a crescer, e olhos abertos com expressão de ódio congelada no tempo. Em muitas vilas, a população buscava auxílio da igreja após surtos inexplicáveis de morte e doença, frequentemente atribuídos à presença de um morto-vivo entre eles. Apesar das ordens superiores proibirem a disseminação dessas histórias, padres locais recorriam a rituais ancestrais, misturando orações cristãs com práticas pagãs. Cruzavam estacas de madeira sobre túmulos suspeitos, espalhavam sal e terra santa ao redor dos cemitérios e até realizavam exumações durante a madrugada. Em alguns casos, o coração do morto era retirado e queimado fora dos muros da vila, numa tentativa desesperada de cessar os pesadelos e as mortes repentinas que assolavam os moradores. Sussurrava-se entre os fiéis que alguns desses corpos pareciam sorrir mesmo após a estaca perfurar-lhes o peito, como se zombassem da fragilidade dos vivos. Padres mais ousados relatavam, em cartas codificadas, que viram com seus próprios olhos um cadáver mover a cabeça ao ser tocado pela luz da vela consagrada. Essas experiências alimentaram o medo e o misticismo em torno dos mortos inquietos, abrindo caminho para o surgimento de um nome que concentraria todos esses horrores numa única figura, Drácula. Durante séculos, aldeias inteiras viveram sob a sombra sufocante do medo. Não era apenas a escuridão da noite que inquietava os corações, mas a certeza de que algo se escondia nela. Em tempos de peste, fome ou guerra, quando a morte parecia sentar-se à mesa com os vivos, o pânico recaía sobre os que já haviam partido. Era comum que, após o enterro de alguém considerado estranho, maldito ou de morte suspeita, começassem os infortúnios, crianças adoeciam sem motivo, vacas secavam, e sonhos inquietantes assombravam as noites da comunidade. Nesses momentos, os olhos se voltavam para os túmulos. Muitos juravam ter visto sombras caminhando entre as árvores, figuras magras e de pele pálida espreitando sob o luar, olhos vermelhos como carvões acesos piscando na escuridão. Os relatos falavam de mortos que se levantavam famintos, batendo nas janelas à noite ou deixando pegadas ensanguentadas na neve. Alguns moradores dormiam com foices debaixo da cama,
ou com dentes de alho presos nas portas. Era uma paranoia silenciosa, mas profundamente enraizada. Por isso, os enterros eram muitas vezes acompanhados de precauções, estacas de madeira enfiadas no coração, bocas costuradas, ou pedras colocadas sobre os caixões para impedir que o defunto saísse. Havia até casos de corpos queimados ou decapitados após rumores de que teriam sido vistos andando pela vila à noite. A crença era simples: se a morte não encerrasse a alma de alguém, era preciso força para fazê-lo. Drácula, o personagem literário que se eternizou, é a encarnação perfeita de todas essas lendas. Ele não é apenas um vampiro, ele é o eco de séculos de medo e superstição. Um morto-vivo que rompe a barreira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Um ser que se ergue do túmulo com a carne ainda fria, que não suporta a luz do sol, que foge de crucifixos e espelhos. Ele bebe o sangue dos vivos como quem absorve sua juventude, sua esperança, sua alma. Mais diferente dos trigoi grotescos e animalescos do folclore, Drácula é mais do que um monstro. Ele é astuto, culto, sedutor. Um predador social que se mistura à aristocracia, um nobre do inferno disfarçado de homem. Essa dualidade, entre besta e cavalheiro, entre maldição e desejo, é o que o torna tão perigoso e tão fascinante. Com o passar do tempo, a figura de Drácula se espalhou pelo mundo. Foi adaptada para o cinema, teatro, quadrinhos e até videogames. Mas algo permaneceu inalterado: a aura de mistério, a ligação com o proibido, com o pecado, com o desejo e a morte. Alguns estudiosos afirmam que Bram Stoker teria se inspirado também em outros personagens históricos, como Elizabeth Bathory, a condessa que supostamente banhava-se em sangue de donzelas para manter sua juventude. Outros apontam conexões com antigos rituais pagãos ou com a figura bíblica de Lúcifer, o anjo caído. Há ainda teorias mais obscuras. Alguns ocultistas do século XIX afirmavam que a lenda de Drácula escondia uma verdade ancestral: a existência de seres imortais que viviam entre os homens, em castelos isolados, protegidos por pactos e tradições secretas. Seriam eles os verdadeiros vampiros? Ou apenas projeções dos nossos medos mais profundos? E se esses seres nunca tivessem desaparecido, apenas se adaptado às sombras da modernidade, camuflando-se entre os poderosos e os solitários? Para esses ocultistas, a figura do vampiro não era apenas um mito folclórico, mas o resquício de um saber perdido, uma herança maldita de civilizações que adoravam a noite e a eternidade. A sede de sangue seria simbólica, uma metáfora para o domínio espiritual que essas entidades exercem sobre os frágeis corações humanos. Eles não se alimentariam apenas do corpo, mas também da alma, da energia vital, da vontade. O fato é que a lenda de Drácula não morre. A cada geração, ela renasce em novas formas. Às vezes mais romântica, às vezes mais animalesca. Às vezes envolta em sedução e luxo, outras vezes carregada de podridão e terror. Mas sempre, sempre, carregada de algo que nos atrai e nos repulsa. Porque o mito se transforma junto conosco. Ele absorve nossos medos contemporâneos, nossas culpas silenciosas, nossos desejos inconfessáveis. Talvez, no fundo, Drácula seja o espelho da nossa própria escuridão. Um reflexo distorcido daquilo que tentamos esconder de nós mesmos. E enquanto houver sombras nos corações humanos, o Conde continuará existindo, à espreita, esperando a próxima geração para renascer mais uma vez. E quando a noite cair novamente, e você ouvir um leve sussurro na janela, lembre-se, há lendas que não nasceram para morrer. Se você gosta de histórias assim, sombrias, profundas e baseadas em lendas e fatos reais, inscreva-se agora no canal Sussurros do Medo. Ative o sino, deixe o like e ajude esse projeto a crescer ainda mais. Até o próximo sussurro.